Obrigado. Boa noite. Queridos e amados colegas em Cristo, que essas minhas palavras possam ser guiadas pelo Espírito Santo e penetrar em seus corações e mentes da maneira exata que Ele quer. Amém. Por acaso vocês já se perguntaram qual é o sentido da vida? Vocês já se perguntaram por que Deus criou vocês? Ou vocês acham que foi por acaso, sorte? Será que ainda não? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa segunda carta de Coríntios, a qual foi lida, na verdade ela é a quarta carta que Paulo escreveu para a cidade de Corinto. O que nós temos na Bíblia é 1 e 2 Coríntios, que seria a segunda carta e a quarta. Infelizmente, a primeira e a terceira nós não temos. Mas sabemos no capítulo 2, versículo 3 dessa 2 Coríntios, que a terceira carta foi uma carta muito dura que Paulo escreveu. Uma carta de lei muito pesada, que acabou trazendo muita tristeza e revolta por parte da igreja de Corinto. E eles começaram a questionar até a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Então o que Paulo fez? Ele escreveu essa 2 Coríntios, que é a quarta carta. Ele escreveu isso aí para mostrar que a autoridade que ele tinha vem do próprio Deus e que ele pregava a lei ao seu povo por amor e ele pregava o evangelho por salvação. Quando escutamos ali o versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu fiquei pesquisando bastante o que seria esse constrange. Seria envergonhado, ficar envergonhado e se mover, fazer alguma coisa. Então, o que Cristo fez por nós, nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos de Deus? Todos nós somos pecadores. Então, isso nos constrange, nos leva a fazer alguma coisa para Ele. Cristo, o único ser humano que nunca cometeu pecado, que merecia toda a glória do Pai, teve que morrer em nosso lugar. Tudo aquilo que nós merecíamos, Ele sofreu lá naquela cruz. Paulo diz que por Cristo ter morrido, se nós somos cristãos, se nós confiamos nele, nós morremos com Ele na cruz. Mas isso com certeza é de forma figurada, porque não conseguiríamos suportar nem 1% do que Ele suportou naquela cruz. Porque naquela cruz, Ele carregou todo o cálice da ira de Deus, que nós merecíamos. Isso sozinho num homem perfeito. Ele fez isso por nós, porque nos ama. Nessa vida, então, a gente não pode mais viver pensando: eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, o que eu acho melhor para mim. Porque se nós morremos na cruz, essa vida que hoje nós temos, através do batismo, através da cruz de Cristo, essa vida não pertence mais a nós. Pertence a Cristo. Paulo, no versículo 15, ele diz que por morrermos junto na cruz, essa nova vida que nós temos, ela tem um novo sentido. Nós merecíamos todo o castigo, mas mesmo assim estamos vivos por causa de Cristo. E agora o que a gente deve fazer com essa nova vida que nós recebemos? Nós devemos viver como Cristo vivia, buscar o exemplo na vida dele. Mas isso é impossível, não sei o quê. O nome cristão está associado não em sua fé, no que a gente acredita. O nome cristão desde o começo está associado a um agir parecido com Cristo. E esse agir parecido com Cristo, a palavra não nos diz que devemos abandonar tudo, sair fazendo milagres, sair chamando as pessoas de hereges, hipócritas, ou sair, que nem hoje nós vemos, usar o Espírito Santo como se fosse um poder que a gente consegue controlar. Não. Viver como Cristo é viver como Ele agia. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, confessando, anunciando e praticando o Evangelho. O Evangelho para o bem de todos. Irmãos, mesmo vivendo em Cristo, Cristo Ele não quer escravos, mas sim Ele quer filhos. Ele quer filhos que veem na sua lei o jeito correto de viver a vida, o jeito de seguir a sua vontade. Um exemplo que eu posso lhes dar é como que eu pegar um rebanho de ovelhas, colocar dentro de uma floresta. Vamos botar na Amazônia, botar lá dentro e fazer um cercado. Esse cercado não é para evitar que as ovelhas desfrutem da floresta, que elas se sirvam ali da selva. Não, o cercado é a lei de Deus, o cercado é para nos proteger do inimigo. É assim,
o princípio de toda a lei de Deus é proteger a vida. Se Deus criou mandamentos, é porque Ele nos ama. Toda vez que a palavra de Deus nos diz não, é para nos proteger. Isso tem que ficar na nossa mente. A lei é pesada, só que ela é para a nossa vida, para o nosso bem. É como um pai. Um pai, quando diz não ao seu filho para não brincar com faca ou com fogo, é porque ele sabe que o filho pode se queimar ou pode se cortar. Quando Deus nos diz não, é porque Ele sabe que nesse mundo, se a gente não ficar atento às leis dEle, a gente vai acabar se perdendo, o maligno vai tomar conta e a gente vai acabar perdendo a sua graça, a vida eterna. Paulo ainda diz no versículo 16, continuando, que Corinto está julgando ele como se não fosse um servo de Cristo, por causa que essa lei era muito pesada. E Paulo diz assim: eu também fui assim. Eu também, antes de cair escamas em Damasco dos meus olhos, antes de receber o batismo, antes de receber a fé pelo Espírito Santo, eu via Jesus Cristo como falso profeta. Eu, Paulo, via Jesus Cristo como destruidor na lei. Mas após receber essa fé, eu comecei a enxergar como Deus enxerga, vendo o mundo com amor e necessitado de sua graça. Nós também, que pelo batismo fomos mortos e sepultados com Cristo. Deu um erro aqui. Tudo bem. Continuando, no versículo 17, Paulo diz que afirma que quem reconhece que tem essa nova vida, que tem esse novo viver, deve no mínimo seguir a vida vivendo na vontade de Cristo. Isso é o mínimo que podemos fazer, porque nós não merecíamos nada, lembre-se disso. Mas por causa de Cristo ganhamos tudo, ganhamos a herança da vida eterna. Se estamos hoje crendo em Cristo, mantendo nossa fé nele, que Ele morreu por nós, e se nós não estamos vivendo dessa maneira, tentando seguir a lei, porque a gente não vai conseguir, começamos hoje, através da palavra, porque pelo batismo e santa ceia a gente recebe o perdão dos pecados, vida e salvação. Mas agora, através da palavra de Deus, a sua vontade, a gente deve seguir os dias com exames de consciência e arrependimentos diários. Deus, agindo como um pai, Ele nos fornece tudo que é necessário para sobrevivermos nesse mundo, contra o diabo, a nossa natureza e a nossa carne. Ele nos fornece tudo isso por meio da Santa Ceia, batismo e palavra, de graça, mediante a fé. E sempre Deus continua nos oferecendo essas coisas, porque Ele quer ser prioridade em nossa vida. Porque Ele sabe que se Ele não for a prioridade em nossa vida, outra coisa vai ser. Se colocarmos todas as nossas esperanças nas riquezas, nas coisas criadas por Ele, um dia nós vamos nos decepcionarmos. Se colocar toda a minha esperança no meu trabalho, um dia eu posso ser despedido, um dia eu posso ficar incapacitado de realizá-lo. E como será a minha vida? Será que a minha vida vai perder o sentido? Se eu colocar toda a minha esperança em meus filhos, o meu coração nos meus filhos, um dia eu também posso me decepcionar. Um dia Deus pode acabar levando ele mais cedo. E como será? Acabou a minha vida aqui na terra? Será que não sirvo mais para nada? Se colocarmos o nosso coração na criação e não no Criador, com certeza, no final de tudo isso, por nossa parte haverá choro e ranger dos dentes. Agora, se entregarmos nossa vida para servi-lo, não vamos nos decepcionarmos. Sabe por quê? Porque naquela cruz, Cristo disse, está consumado. O final em Apocalipse 22:7 está escrito, bem-aventurado para nós. Sabem o que isso significa? Que no final de tudo isso aqui, nós, se botarmos Deus em primeiro lugar, seremos felizes para sempre, pela eternidade. É isso que significa o bem-aventurado. Paulo, no versículo 18,
ele fala o que nós precisamos fazer então para receber tudo isso. Sabe o que vocês precisam fazer? Começando hoje? Nada. Vocês não precisam fazer nada. O único que podia ter feito alguma coisa já fez. E olha, Ele não fez com sua vida perfeita aqui na terra sem pecado, não. Ele nos reconciliou com Deus com a sua morte. E uma morte de cruz. E por meio da fé, quando olhamos para essa cruz e nos lembramos tudo o que Cristo fez, esse amor nos constrange, esse amor nos faz nos mover, nos faz ficar alegre ao mesmo tempo. E Deus, nesse momento, Ele fala dentro do nosso coração. Podem ter certeza disso. E Ele fala a cada um de vocês aqui presente. Ele fala a mesma coisa que disse em Mateus 28, versículo 19. Vocês, cada um indo, fale como eu amo cada um de vocês e como eu amo o próximo, os ensinando a mensagem da cruz. Para completar, no versículo 19, Paulo diz que Cristo se esvaziou da sua glória. Hoje nós ouvimos aqui no sermão do professor, Cristo esvaziou da sua glória, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisava, Ele quis se esvaziar, Ele se doou. Ninguém obrigou Ele a ir na cruz, Ele quis, Ele permitiu. Com o único propósito de nos reconciliar com Deus, nos transformando de inimigos em filhos de Deus, como está escrito em João 1,12. E o que nós precisamos fazer e o que Ele quer que a gente faça agora? Deus olha para todos vocês, Mailer, Lucas, Mateus, professor Fukui e Águila. Deus olha para vocês e fala assim, vocês são a luz do mundo. Vocês são o meu sal na terra. Se ainda existe um mundo, é por causa de vocês. É porque o Evangelho precisa ser pregado com toda a sua doçura, com todo o seu amor. E para fazermos isso, não é uma obrigação. Não é imposto a nós. Porque nós não conseguimos fazer nada para nós e para o nosso próximo. Cristo conseguiu fazer tudo. Ele apenas quer o quê? Quer que nós deixamos Ele agir por meio de nós. Por meio da nossa vida. Praticando, anunciando e confessando o Evangelho, Ele vai agir e com certeza vai salvar o nosso próximo. Vocês são raça escolhida de Deus, os sacerdotes do Rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês, esse versículo de 1 Pedro 2,9 é para vocês. Oremos. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo que Tu sempre atendes aqueles que chegam a Ti por meio da fé e por meio da humilhação, eu Te peço a favor dos Teus irmãos, ensina-nos a viver segundo a Tua vontade, para podermos espalhar o Evangelho da reconciliação por meio de Cristo Jesus. Amém.